Nem tudo que traz paz vem de Deus. Isso pode chocar você, mas a Bíblia nunca ensinou que paz é critério de vontade divina. E se você foi ensinado assim, você entendeu errado. E aqui no Bíblia na Veia, a gente não repete bordão gospel. A gente abre a Escritura do jeito que ela é, confrontadora, libertadora e incômoda quando precisa ser. E hoje precisa ser, porque tem uma mentira sendo pregada em nome de Deus, uma mentira sutil, perigosa, e que está deformando a fé de milhares de pessoas. A mentira de que paz emocional é sinal de aprovação divina, de que tranquilidade interior é bússola espiritual, de que se você não sente perturbação, então está no caminho certo. E eu vou te provar biblicamente que isso não é verdade. Vou te mostrar personagens que dormiram em paz enquanto fugiam de Deus, e personagens que suaram sangue em agonia, enquanto obedeciam perfeitamente ao Pai. Então se prepara, porque esse vídeo não vai acariciar seu ego religioso. Ele vai confrontar a forma como você toma decisões, a forma como você discerne a voz de Deus, e principalmente a forma como você usa a Bíblia para justificar suas escolhas. Então fica até o final, porque no último bloco, eu vou te dar uma ferramenta prática para você nunca mais confundir paz com fuga, nem silêncio com aprovação divina. Hoje a fé foi reduzida. A sentimento se me traz paz, é de Deus. Se me incomoda, não vem de Deus. Esse é o mantra moderno da espiritualidade gospel. Você já ouviu isso? Com certeza, talvez até tenha repetido. E olha, eu não estou julgando porque isso foi ensinado para você. Foi pregado do púlpito. Foi cantado nos louvores. Foi transformado em versículo de geladeira. Deus é paz. E se não há paz, não é Deus. Mas esse pensamento não nasceu na Bíblia. Ele nasceu numa espiritualidade emocional, que confunde conforto com obediência, que transforma Deus num terapeuta cósmico cuja única função é nos manter bem psicologicamente, e isso adoece a fé porque cria cristãos que só obedecem quando é confortável, que só seguem quando não dói, que abandonam chamados porque trazem angústia e interpretam essa angústia como sinal divino de que não era para ser. E sabe o que acontece quando você usa a paz como bússola espiritual? Você começa a chamar de Deus tudo que te alivia, de Deus tudo que te anestesia, de Deus tudo que não te confronta. Aquele relacionamento que a Bíblia condena, mas que te traz felicidade, você chama de bênção. Aquela mentira que preserva a sua reputação, você chama de sabedoria. Aquele silêncio diante da injustiça, porque confrontar seria desconfortável, você chama de mansidão. E assim a fé vira uma religião de fuga, onde Deus nunca perturba, nunca incomoda, nunca tira o chão, nunca te coloca em Getsemane. E olha, isso não é teologia barata. Isso é realidade psicológica. Porque nós, seres humanos, somos mestres em justificar nossas fugas. A gente pinta covardia, de prudência, preguiça, de descanso no Senhor, omissão de confiança e o pior, a gente usa versículos para isso. Filipenses 4:7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vosso coração. Lindo, né? Só que esse versículo não está falando de paz emocional como critério de decisão. Ele está falando de paz como resultado da oração, como fruto da entrega, não como método de discernimento. Mas a gente pegou esse versículo, arrancou do contexto e transformou num oráculo moderno, onde paz virou o novo Urim e Tumim, onde sentimento virou profecia, onde conforto virou revelação. E isso, meus amigos, é perigoso, porque existem coisas que Deus ordena que não trazem paz nenhuma, pelo menos não no começo. Vamos abrir a Bíblia, e eu vou te mostrar 2 exemplos que destroem completamente essa teologia da paz como bússola. O primeiro é Jonas. Capítulo 1. Você conhece a história. Deus manda Jonas ir para Nínive, pregar arrependimento, mas Jonas não quer ir. Então ele foge, pega um navio na direção oposta. E aqui está o detalhe que a maioria ignora. Jonas 1:5 diz que Jonas desceu ao porão do navio, deitou e dormiu profundamente. Ele não estava ansioso, não estava com a consciência pesada, não estava com insônia espiritual. Ele dormia em paz, paz profunda, silêncio interior, nenhum peso na consciência. Enquanto isso, uma tempestade violenta ameaçava afundar o navio.
Os marinheiros pagãos estavam apavorados, clamando aos seus deuses, jogando carga ao mar, e Jonas lá embaixo roncando. Tranquilo. Você entende o que isso significa? Jonas tinha paz emocional plena e estava completamente fora da vontade de Deus. A paz dele não era sinal de aprovação divina, era sinal de fuga. Bem-sucedida. Era anestesia espiritual. Era a tranquilidade de quem se convenceu de que desobedecer era a escolha certa. E isso acontece hoje. Gente toma decisões contrárias à palavra. Se sente bem com essas decisões, interpreta essa sensação de bem-estar como confirmação divina e segue em frente, achando que Deus aprovou, quando na verdade Deus está preparando a tempestade para acordar esse fujão. Porque olha o que acontece com Jonas. A tempestade vem, os marinheiros descobrem que ele está fugindo de Deus, jogam ele no mar. Deus manda um peixe engolir ele, e só dentro da barriga daquele animal no fundo do mar, coberto de algas marinhas, sufocando em sucos gástricos, é que Jonas finalmente ora. É ali, na dor, na angústia, no desespero, que ele se alinha com Deus. De novo, não foi na paz, foi na crise. Então, se você está usando paz como critério de decisão, cuidado, porque às vezes Deus precisa tirar sua paz para salvar sua alma, segundo exemplo. Getsemane. Lucas 22, 44. Jesus no jardim, horas antes da crucificação. E a Bíblia diz que ele estava em agonia de tal modo que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Isso não é linguagem poética. Isso é hematidrose, uma condição médica rara, onde a pessoa sua sangue, por causa de estresse extremo. Jesus, o Filho de Deus, Emanuel. Deus conosco não tinha paz emocional naquele momento. Ele tinha angústia profunda, pavor existencial, a ponto do corpo dele reagir fisicamente. E mesmo assim, ele ora. Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Você está vendo isso? Jesus não teve paz, mas teve obediência. Ele não sentiu conforto, mas escolheu submissão. E foi exatamente nessa agonia sem paz emocional nenhuma que ele cumpriu perfeitamente a vontade do Pai. Então me diz, como é que a gente vai ensinar que paz é critério de vontade divina, se o próprio Cristo não teve paz ao obedecer? Como é que a gente vai dizer que Deus só nos leva por caminhos tranquilos, se o caminho do Calvário foi de suor de sangue? A verdade é que a Bíblia nunca nos ensinou a buscar paz. Primeiro, ela nos ensina a buscar obediência. A paz vem depois. Às vezes vem, às vezes não. Mas a obediência sempre salva, e eu sei que isso é duro. Eu sei que você queria ouvir que Deus vai sempre te dar sinais claros, que você vai sempre sentir paz, que nunca vai ter dúvida. Mas a fé bíblica não funciona assim. A fé bíblica exige confiança, mesmo sem sentir. Exige obediência, mesmo com medo. Exige andar, mesmo quando o chão parece instável. Porque tem uma diferença gigante entre paz de Deus e paz emocional. A paz de Deus é fruto do Espírito, é resultado de comunhão, é consequência de confiança. Mas paz emocional pode ser só ausência de conflito, pode ser conformismo, pode ser fuga, pode ser acomodação, pode ser medo de enfrentar. Deixa eu te dar um método prático que você pode usar toda vez que precisar tomar uma decisão importante. Primeira pergunta: isso contradiz a palavra de Deus? Se a resposta for sim, nem precisa continuar. Não é de Deus, independente da paz que você sente. Segunda pergunta: isso me torna mais parecido com Cristo ou me afasta dele? Porque tem decisões que te dão paz, mas te tornam egoísta, acomodado, omisso. E terceira pergunta: pessoas maduras na fé que me conhecem e me amam, concordam com isso ou estão me alertando? Porque se todo mundo ao seu redor está te alertando e só você sente paz, cuidado, muito cuidado. Agora eu preciso encerrar com graça, porque olha, eu sei que esse vídeo foi pesado. Eu sei que talvez você está se sentindo confrontado, talvez até um pouco culpado. E eu preciso te dizer isso. Não é condenação, é correção. E correção
É ato de amor. Provérbios 13:12 diz: Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho. A quem quer bem, Deus não quer te confundir. Ele quer te amadurecer. E maturidade espiritual não é viver sem dor, é obedecer. Mesmo com dor. Não é ter todas as respostas, é confiar naquele que tem. Não é sentir paz o tempo todo, é escolher fidelidade mesmo na angústia. Porque Cristo não escolheu o caminho confortável. Ele escolheu o caminho que salva. Ele não evitou o Getsêmani. Ele atravessou o Getsêmani e foi exatamente ali no suor de sangue, na agonia, na entrega, que ele cumpriu a vontade do Pai e nos salvou. Então, se você está num momento difícil agora, se você não está sentindo paz, se você está angustiado com uma decisão que precisa tomar, saiba disso. Às vezes Deus tira a paz, não para te punir, mas para te amadurecer. Não para te confundir, mas para te ensinar a confiar. Não para te destruir, mas para te reconstruir em alicerce mais firme. E no final, você vai olhar para trás e vai agradecer, não pela paz que você não teve, mas pela obediência que você escolheu. Então, fica firme, busca a palavra, cerca-te de pessoas sábias, ora sem cessar e obedece mesmo quando dói. Porque a paz verdadeira não vem antes da obediência. Ela vem depois, e às vezes demora. Mas quando vem é uma paz que o mundo não pode dar, nem tirar aqui. A Bíblia não é usada para anestesiar consciência. Se você quer uma fé confortável, talvez esse canal não seja para você. Mas se você quer a verdade do jeito que ela é, fica. Se inscreve. Ativa o sininho, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e te fortaleça nessa jornada de obediência radical. Lembra, paz emocional não é bússola espiritual. Obediência à palavra de Deus. É porque no fim das contas, não importa o que você sente. Importa o que você escolhe fazer com a verdade que Deus te revelou. Fica na paz, mas fica na obediência. E que o Senhor te guarde e te dê sabedoria para discernir a vontade dele mesmo, quando ela não te traz conforto imediato. Até a próxima. E olha, eu preciso te dizer isso com toda clareza. Às vezes, obedecer a Deus é escolher a dor. Às vezes, seguir a Cristo é abraçar o desconforto. Às vezes, a vontade de Deus passa pelo Getsêmani antes de chegar na ressurreição. E se a sua fé não tem espaço para isso, se a sua espiritualidade só funciona no conforto, então você não tem fé bíblica. Você tem religião terapêutica. E isso não salva. Isso não transforma. Isso não crucifica o ego. Isso só anestesia a consciência. Então vamos aplicar isso na sua vida. Vamos sair da teoria e entrar na prática. Quantas decisões você tomou nos últimos meses usando paz como critério? Quantas vezes você disse, Deus me deu paz, quando na verdade você só evitou o conflito? Quantas vezes você chamou de orientação divina o que era só medo de sair da zona de conforto? Porque olha, tem gente que chama de paz o que é covardia. Tem gente que chama de prudência o que é omissão. Tem gente que chama de sabedoria o que é só cálculo egoísta para preservar conforto. Deixa eu te dar alguns exemplos práticos. Você sente paz em não confrontar aquele pecado na sua vida porque confrontar é desconfortável? Você sente paz em não se envolver com aquele irmão que está em crise porque envolver-se demanda tempo e energia? Você sente paz em não assumir aquele compromisso no reino de Deus porque assumir exige sacrifício? Você sente paz em não perdoar aquela pessoa porque perdoar dói? Você sente paz em não buscar reconciliação porque reconciliação exige humildade? Essa paz que você está sentindo é de Deus ou é só ausência de incômodo? É paz do Espírito Santo ou é só conforto da carne? Porque a paz que vem de Deus muitas vezes vem acompanhada de desconforto. A paz que vem de Deus não te livra da luta, ela te sustenta na luta. A paz que vem de Deus não te poupa do sacrifício, ela te capacita para o sacrifício. Jesus tinha paz no Getsêmani? Tinha. Mas era uma paz que coexistia com angústia, com suor de sangue, com clamor intenso. Era uma paz que não anulava a dor, mas que dava força para atravessar a dor. E é essa paz que Deus oferece para você. Não a paz que te livra da cruz, mas a paz que te sustenta na cruz. E olha, eu sei que isso é difícil. Eu sei que é mais fácil seguir o sentimento.
Eu sei que é mais confortável confiar na ausência de conflito. Mas a fé cristã nunca foi sobre facilidade. Ela sempre foi sobre fidelidade. Nunca foi sobre conforto. Sempre foi sobre cruz. Nunca foi sobre sentir bem. Sempre foi sobre fazer o certo. E se você está disposto a pagar esse preço? Se você está disposto a trocar a paz barata pela paz verdadeira? Se você está disposto a abraçar o desconforto da obediência em vez do conforto da omissão? Então você vai descobrir uma coisa: que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que a paz que ela traz, mesmo no meio da tempestade, é infinitamente superior à falsa paz que o mundo oferece. E excede todo entendimento. Que essa paz permaneça na sua vida e na sua família. Agora você tem duas escolhas: voltar para o gospel anestesiado ou crescer de verdade. Se você escolheu crescer, aperta esse botão de inscrever agora. Ativa o sininho, porque toda semana eu solto verdades que a religião esconde. E não guarda essa mensagem só para você. Compartilha. Porque enquanto você hesita, alguém que você conhece está morrendo de fome espiritual, esperando ouvir exatamente isso que você acabou de ouvir. Não perca nenhuma palavra de instrução que vem de Deus. Aqui a Bíblia não é decoração de culto, é espada afiada. Fica, cresce, compartilha.